Olá, sou Ana Carolina Praça, psicóloga, e hoje voltei aqui para falar de uma questão que me chegou a partir da responsável de uma paciente que eu atendo e achei interessante compartilhar aqui com vocês porque é uma dúvida até bastante comum. No caso da separação dos pais, como, por quê e se deve, falar com a criança sobre o assunto. O primeiro mito que a gente tem que quebrar aqui é o de que a criança não vai entender. Muitas famílias acabam tomando decisões como a separação, mudança de casa, mudança de cidade e outras decisões que são tomadas na vida adulta que a criança não é sequer comunicada. Obviamente, muitas vezes a opinião da criança não vai poder ser levada em consideração, mas às vezes a criança não é nem comunicada sobre o que está acontecendo com a família e quando esses responsáveis são questionados, do porquê que não conversaram com a criança a respeito, muitos falam, ela não ia entender mesmo, é difícil para ela entender, esse assunto de adulto. Então, esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. É óbvio que, dependendo da idade da criança, o assunto, o tema vai vir à tona numa determinada linguagem que seja de melhor entendimento dela. Então, essa conversa vai variar, na verdade, na forma como vai ser dita, mas ela precisa ser dita. A criança faz parte desse contexto familiar e ela não só precisa, como ela merece ficar sabendo as coisas que estão acontecendo ali. E no caso específico da separação conjugal, a gente tem que ter sempre em mente a diferença entre os conceitos de parentalidade e de conjugalidade. Na vida real, sem termos acadêmicos científicos, a gente fala isso da forma, mãe vai ser sempre mãe, não existe ex-mãe, não existe ex-pai, existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-pai, ex-mãe, ex-filho. É isso que quer dizer parentalidade e conjugalidade. Só que apesar da gente falar bastante isso no senso comum, na nossa vida, a gente não consegue pensar nisso nesses momentos de decisão. Então, é importante que a gente sempre lembre que parentalidade não é a mesma coisa que conjugalidade. Conjugalidade são os cônjuges, o marido, a mulher, enfim, os dois maridos, as duas mulheres, não importa aí a formação familiar. Mas isso é a conjugalidade. A parentalidade tem a ver com os parentes, inclusive aí o filho. A mãe, o filho, o pai, Isso que vai ter que estar bem claro na cabeça dos adultos para que quando isso seja conversado com a criança, isso esteja também bastante claro para ela entender que os pais ou as mães, enfim, o casal vai se separar, mas a criança vai continuar tendo o pai, tendo a mãe, tendo avós dos dois lados, se for o caso, os tios, enfim, a família da criança continua existindo intacta. O que vai mudar para ela é somente a rotina ali de encontro com aquelas pessoas, mas a formação familiar dela vai continuar a mesma. O adulto tendo isso claro, ele consegue passar isso com clareza e segurança para a criança, e é óbvio que diante da separação dos pais, a criança vai sofrer. Não vai ser um momento fácil para nenhum dos envolvidos, nem para o casal que teve algum motivo para decidir se separar, mas mesmo assim vai sofrer com isso, quanto para a criança que não teve nenhum motivo para se separar ali da pessoa, que vai sair de casa, que vai sair da rotina do dia a dia, mas vai se separar, fisicamente falando. Então é óbvio que isso vai trazer sofrimento para todos os envolvidos, inclusive a criança, no caso. E a família, o pai, a mãe, os avós, enfim, quem estiver por perto da criança tem que servir como uma referência, um apoio, alguém para ela procurar no caso de sentir saudade, se ficar triste. É importante que todos estejam à disposição para o acolhimento. Então, obrigada pela atenção aqui nesse vídeo, espero ter ajudado quem esteja passando por alguma situação aí parecida no momento e até o próximo vídeo.